Algumas pessoas são chamadas de fascistas ao defenderem determinados pontos de vista. Mas afinal de contas, existe fascismo no Brasil? Para responder essa pergunta, é preciso primeiro entender o que é o fascismo, qual o conceito de fascismo, e depois a gente vai analisar se existe isso de modo aplicado no Brasil, em que movimento. Desde já eu já vou identificar aqui pelo menos 2 movimentos fascistas no Brasil. O primeiro é o que pede a intervenção militar e o segundo é que pede o extermínio do partido, a cassação do registro do PT. É isso mesmo. Para entender esse vídeo, eu aconselho então que você veja o vídeo todo. Esse vídeo é dedicado aqui ao Marco Menezes, né? Foi digamos, uma provocação aqui do Marcos Menezes, então é uma resposta. Marco Menezes diz o seguinte: ser contrário às práticas e aos pensamentos do PT, do Lula ou da esquerda é ser fascista. Você prestaria um grande serviço aos seus seguidores se explicasse o que é fascismo, pois muitos não sabem. Pois bem, Marcos, obrigado aí pela sugestão. Esse comentário está no vídeo aqui. Lula é réu pela 5ª vez. E com isso, eu dou minhas boas-vindas aí a todos vocês que estão aqui no canal Notícias Comentadas. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ajude o canal a crescer. É preciso levar reflexão a todas as pessoas. Pois bem, vamos começar então com a definição do fascismo. Lembrando que o fascismo nasceu na Itália. Isso é fato e foi praticamente inaugurado aí, né, inicializado pelo Mussolini. Então existem diversas definições de fascismo de acordo com o que a gente pesquisa na internet, nos livros de história também, com certeza. Eu acho que o melhor local para se pesquisar isso é justamente estudando o regime fascista do Mussolini, que foi a primeira versão de fascismo. A partir disso houve também fascismo em outros países, mas ele teve algumas variações, né? O fascismo inicial ele vem da Itália. Procurando aqui no dicionário do Aurélio, procurei fontes neutras, tá, para falar sobre isso. Procurando aqui no dicionário do Aurélio, ele está definindo, e eu acho que isso aqui é mesmo o dicionário do Aurélio, dicionariodoaurelio.com, não sei se outra pessoa poderia registrar esse domínio assim. Significado de fascismo, ele diz o seguinte: primeiro, partido político na Itália que tinha por emblema o fascis e terminou após a Segunda Grande Guerra, depois de vários incidentes dos quais foi morto o seu chefe Mussolini, em 1945. Aí você vê que é uma definição bem pequena, né? Não dá pra gente iniciar muita conversa com isso. Vamos ver um outro dicionário, aqui o dicio.com.br, diz o seguinte: significado de fascismo, movimento ou regime político e filosófico que, semelhante ao imposto por Benito Mussolini na Itália em 1922, baseia-se no despotismo, na violência, na censura para suprimir a oposição, caracterizado por um governo antidemocrático ou ditatorial. Tendência para formas autoritárias ou ditatoriais e comportamento de modo a agir de pessoa fascista. Então tem comportamento de fascista. Então vamos lá. Esse dicionário aqui, ele define o seguinte, ele diz o seguinte, ó: violência, censura para oposição. Lembra o que eu falei do PT? Caracterizado por um governo antidemocrático ou ditatorial. Antidemocrático. Então, tudo que é antidemocrático, né, pode ser, digamos assim, ter características de fascista. Né? Só que o fascista ele vai ter outras características. Por exemplo, ele também é nacionalista, mas a gente não está vendo isso aqui. Primeiro, desse conceito, a gente vai retirar, então, a violência, a censura, a oposição e um governo antidemocrático ou ditatorial. Tudo bem? Então, exemplos da palavra fascismo. Nele, um professor propõe um experimento que explique na prática o mecanismo do fascismo. A política britânica informou esse sábado 31 fundamentalismo fascismo da cidade de tá. Aqui tem alguns exemplos, eu vou deixar o link para que depois você possa ver. A gente vai agora a um outro site que também define o fascismo, que diz o seguinte: fascismo, aqui na infoescola.com. Eu pensei que esse site aqui era do governo, esse Infoescola, que ele é uma espécie de Wikipédia. Pensei que era do governo, mas tem aqui, olha, por Camila Bettoni, mestrado em Sociologia Política, graduação em Ciências Sociais. Eu procurei a fonte aqui, quem é o dono desse site, mas não encontrei. De qualquer forma, eu vou ler aqui o conceito para vocês. Estou partindo do princípio que também é um conceito neutro, né? Marcando de forma trágica o século XX, o fascismo é um tema que desafia os intelectuais que buscam entender a natureza histórica.
De forma geral, pode-se dizer que o fascismo é uma conduta política extremamente autoritária, então confirma lá o conceito do primeiro, marcada pelo nacionalismo, aí entra aqui a questão do nacionalismo, pela militarização dos conflitos, confirmou também lá, esse aqui acrescentou, né? Militarização, e por uma preocupação obsessiva com a ideia de decadência de uma comunidade ou nação. Decadência. Hostil às formas modernas de democracia, mais uma vez falando, antidemocrático, o fascismo recorre à violência, criando um inimigo. E aqui, lembrem do que eu falei sobre o PT. Interno ou externo, que deve ser exterminado para garantir a segurança, a supremacia de um grupo considerado superior. Após manifestar algumas variações, a depender da época e do lugar onde aparece, o fascismo apresenta algumas características típicas que se repetem. Bom, no final do vídeo eu vou fazer uma análise, vou fazer essa coisa mais do PT, o extermínio do PT, tá? Para que não fique vago, porque assim como tem gente que é contra o Lula, tem gente que é contra o Aécio, tem gente que é contra o Temer e assim por diante. Então é preciso explicar por que contra o PT, como o Marcos falou, né? Se é contra o PT, é fascista. Não, vamos explicar com calma. Por que isso? Não se trata simplesmente de ser contra, trata-se da pregação de exterminar o inimigo. Aí sim seria um regime antidemocrático, um regime fascista, né? Um comportamento fascista, digamos assim. Eu não vi nenhum movimento tentando exterminar o PMDB, nem o PSDB, nem qualquer outro partido. Já no PT a gente não pode falar o mesmo. Vamos continuar a leitura. O pensamento fascista costuma emergir e ganhar força em contexto de crise econômica, social e política, quando se apresenta como solução radical, mobilizando sentimentos legítimos de sofrimento ou injustiça. O fascismo impulsiona e enfatiza a ideia de que o grupo que defende é a grande vítima da situação a ser revertida. No caso aqui da Itália, vocês vão ver que o grupo, inclusive, falava da classe operária. De lá que vem o fascismo. No caso da vítima do Brasil, a gente vê a vítima como sendo parte da elite até. A elite tem se colocado como vítima do regime que foi colocado aí pela esquerda no Brasil. Mas a gente vai analisar passo a passo. Tá? Vamos ver, eu vou indicar também aqui para vocês alguns vídeos. Por exemplo, eu tenho esse vídeo aqui de história do professor desculpe, eu não vou ler aqui o nome dele. Também não está aqui professor Digão, tá aqui, ó. Professor Digão, vou deixar aqui 60 mil visualizações, é aula de história, portanto, imagino que ele esteja fazendo uma definição boa de fascismo. Também tem um documentário, Ditadores, Ascensão do Fascismo, é um documentário em inglês, tá? E ele tem a legenda aqui em português, 55 minutos de documentário. Eu acho muito importante isso, pessoal, na hora de formar opinião, que você veja não somente a leitura de um livro de história, mas um documentário, sabe, coisas internacionais. Infelizmente em português não tem muita coisa, então procure ver internacional, em inglês, legendado, ou então opiniões diversas, tanto da direita como esquerda, porque um vai querer jogar no colo do outro. No momento que o fascismo aconteceu, todo mundo queria pertencer, né? Todo mundo que se dizia fascista, mas depois que isso daí foi tratado como uma coisa ruim, aí ninguém quer mais. A mesma coisa do nazismo. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa análise tentando entender o que é fascismo. Já entendemos que é antidemocrático, totalitário, né? Tem um inimigo eleito, né? E pronto, e esse inimigo, bom, o salvador, normalmente tem um salvador da pátria também. Aqui na página significados.com.br tem o seguinte: o que é fascismo? Fascismo é um regime autoritário, novamente fala de autoritário, que deriva da palavra italiana fatio, que remetia para uma aliança ou uma federação. Originalmente, o fascismo foi um movimento político fundado por Mussolini em 1919. No seu início, era composto por unidades de combate. O fascismo foi apresentado como partido político em 1921, então ele virou de fato um partido político, né? Desde essa altura, a palavra fascista é usada para mencionar uma doutrina política com tendências autoritárias, anticomunistas e antiparlamentares. Muito importante esse conceito aqui, porque tem gente que diz que fascismo é de esquerda, né? E a gente vai ver que o fascismo, na verdade, ele é anticomunista. Em outro site a gente vai ver que ele é totalmente anti-esquerda. Apesar de lá na frente a gente também vai ver que a classe operária
começou essa coisa. É uma coisa meio louca, assim, esse negócio, tá? Que defende a exclusiva autossuficiência do Estado e suas razões. Trata-se de um movimento antiliberal, mas no sentido de liberdades individuais, não no sentido de economia. O fascismo é diferenciado das ditaduras militares porque o seu poder está fundamentado em organizações de massa e tem uma autoridade única. É o que eu falei para vocês, organizações de massa. Os seus membros são, na sua grande maioria, provenientes da classe operária e da pequena burguesia rural e urbana, ou seja, dos ameaçados pelos fortes intervenientes do grande capital e do sindicalismo comunista. Lembra que eu falei aqui para vocês, antiliberal, mas não no sentido da economia, tá? Então ele não tem essa ligação também com o liberalismo econômico, né, digamos assim, até porque é nacionalista, extremamente nacionalista. Quando o fascismo se estabelece no poder, aceita a presença do grande capital e se impõe de forma disciplinadora, impedindo que as organizações operárias defendam as lutas de classes, sindicatos, partidos políticos. Então, no início, né, o que fala aqui é que ele começa com essa coisa das classes, tal, a classe operária, mas depois o capital toma conta do negócio e daí compra, digamos assim, o sistema, né? O fascismo é caracterizado por uma reação contra o movimento democrático. Isso aqui tem em todos os sites, movimento antidemocrático, né, que surgiu graças à Revolução Francesa, assim como a Furiosa para lá. Então aqui ele fala sobre o fascismo na Itália, a partir disso você começa a estudar um pouco mais e vai ver. Mas novamente daqui a gente retira algumas coisas em comum, que é o movimento contrário à democracia e que é a eleição de um inimigo, né, que deve ser exterminado. Tá? Então vamos, por último, conceituar aqui agora com o Wikipedia. E diz o seguinte: o fascismo é uma forma de radicalismo político autoritário nacionalista, que ganhou destaque no século XX na Europa e teve sua origem na Itália. Os fascistas procuravam unificar sua nação através de um Estado totalitário que promove a vigilância, um Estado forte, a mobilização em massa da comunidade nacional, confiando em um partido de vanguarda para iniciar a revolução e organizar a nação em princípios fascistas, hostis a todas, veja bem, hostis a todas as vertentes do marxismo, desde o comunismo totalitário ao socialismo democrático. Então ele é anti-esquerda, segundo o Wikipedia. Ele é anti-esquerda. Os elementos da esquerda que a gente falou se concentra basicamente na classe operária. Os movimentos fascistas compartilham certas características comuns, incluindo veneração ao Estado, a devoção a um líder forte e uma ênfase em ultranacionalismo, etnocentrismo, aquela tal da raça pura lá, e militarismo. O fascismo vê a violência política, a guerra e o imperialismo como meios para alcançar o rejuvenescimento nacional. E afirma que as nações e raças consideradas superiores devem obter espaço deslocando ou eliminando aquelas consideradas fracas ou inferiores. Pois bem, então a gente já temos alguns conceitos, né? Tem todo o fascismo que eu acho que você deve estudar, tanto documentário e tudo mais. Mas aí a gente tem algumas coisas que em todas essas páginas que nós vimos, elas são comuns, como por exemplo o Estado totalitário antidemocrático, essa questão de ser anti-esquerda. Então já sabemos que o fascista não pode ser de esquerda, que o próprio movimento é anti-esquerda, né? E que ele elege um inimigo. Então já está começando a cair a ficha aí, eu acho, né? Vamos lá. Regime totalitário, militar, antidemocrático, e você vê que no Brasil existe um movimento de intervenção militar, que é isso que eu falei no início do vídeo. E aí, na revista Exame, aqui ela publicou no dia 20 de dezembro de 2016, o seguinte: 1 a cada 3 brasileiros apoia intervenção militar no país. Levantamento do Instituto Paraná mostra que está lá. Então, assim, quem defende intervenção militar tem característica muito forte de fascista. Tá? E aí nós temos 1 em cada 3 brasileiros. Isso significa que são 33%, 33,333% dos brasileiros são fascistas. Ou têm comportamento fascista. Tudo bem? Marcos Menezes, aqui eu vou voltar lá para o seu comentário. Marcos Menezes, tá? Então, já identificamos o primeiro grupo
de potenciais fascistas no Brasil. Cadê? Não, aqui, cadê? Aqui. 1 em cada 3 brasileiros apoia a intervenção militar. Quem apoia a intervenção militar, novamente, com esse negócio, né, são caracterizados, podem ser chamados de fascistas. Outra coisa, o extermínio da oposição. Bom, se você é um Estado autocrata, antidemocrático, você tem interesse em eliminar a oposição no país, o pensamento contrário. Aí você vê, numa democracia, você tem a representatividade de todos os pensamentos, na mesma proporção que ele existe dentro do país. Esse é o princípio da democracia. Então, se você tem, por exemplo, uma comunidade que acredita, sei lá, que o planeta Marte é o centro do universo e por isso eles não tem Natal, eles têm um outro feriado e sei lá, alguma coisa assim, então esse grupo é representado. Ou então tem outro grupo que, digamos, de muçulmanos no Brasil, então eles têm uma representação também dentro da política brasileira. Então um regime democrático, ele ouve todas as vozes na mesma proporção em que elas existem, ou pelo menos cria-se um sistema democrático que dá possibilidade a todos esses povos, minorias e maiorias, todos eles terem a sua representatividade. Tudo bem? Então, quem tem interesse em exterminar alguma dessas vozes é um candidato a ser fascista. Porque é antidemocrático. Você entende? Você querer exterminar um partido político, um movimento social, você ser contra uma causa, por exemplo, movimento negro, movimento LGBT, o movimento não sei o que, isso é comportamento, pode ser definido como um comportamento sim fascista. Você não concordar com o LGBT, com homossexuais e tudo mais, beleza. O corpo é seu, você decide o que você vai ser. Se você vai ser homossexual, heterossexual, o problema é seu. Agora, você pregar o extermínio do grupo, a eliminação, aí sim a gente está vendo uma coisa que é antidemocrática. Tá? E eu estou me limitando aqui somente ao conceito de democracia e fascismo. Parece que um é o contrário do outro. Então pensa nisso. Quem prega o extermínio não é simplesmente quem não apoia o LGBT, que pode ser chamado de fascismo. É quem prega o extermínio do LGBT. Tá? Então tem que ter essa característica de acabar com o pensamento contrário. E aí a gente fala do PT. Será que existe isso no Brasil? Bom, vou começar do começo para você entender por que eu disse que quem não é quem não gosta, como o Marcos está dizendo aqui. Não, o Marcos está dizendo o seguinte: ser contrário às práticas e ao pensamento do PT não é suficiente, claro, para ser denominado de fascista ou da esquerda. Não é ser fascista, isso não é ser fascista. Mas o que a gente vê no Brasil é o seguinte: nós temos aqui um dossiê, vamos falar de partido político, tá? A esquerda no Brasil é em grande parte representada pelo PT. E aqui tem esse dossiê do Movimento de Combate à Corrupção, que foi criado, né, é o movimento, a pesquisa realizada pelo juiz Marlon Reis, então tem uma série de coisas. Ele elegeu aqui alguns partidos, os partidos mais corruptos no Brasil em 2007. Ele colocou aqui o Democratas, né, como o partido com mais políticos caçados por processo de corrupção, depois o PMDB, 66, o PSDB, o Partido Progressista, o PP, o PTB, o PDT, PR, PPS e o Partido dos Trabalhadores em nono. Por que estou falando nisso? Mas por quê? Quem quer o extermínio do PT? Existe algum movimento que quer o extermínio do PT? Sim, existe. Aqui, olha, Gilmar Mendes pede cassação do registro do PT. TSE pede a cassação do registro do Partido dos Trabalhadores. E o principal... aqui, olha, de acordo, dá para ler aqui ainda um pedaço. De acordo com o ministro, há indícios de que a sigla recebeu recursos indiretos da Petrobras, o que caracteriza crime. Então ele está usando o argumento da corrupção, do crime, para exterminar todo um partido, em vez de quem se beneficiou do crime. Existe corrupto no PT? Lógico que existe. Mas deve-se perseguir todo o PT ou somente o camarada que cometeu a corrupção? Nesse caso aqui você vê sim um movimento, uma atitude com características fascistas, aí oriundas do Gilmar Mendes.
Tá? É a mesma coisa você dizer assim, o determinado homossexual roubou um vizinho, assaltou uma casa, sei lá. Aí você vai pregar o extermínio de todos os homossexuais. Isso seria fascista. Você pegar o camarada e colocar na cadeia, isso não seria fascista. Mas você pegar o extermínio dele, sim, é fascista. O que o Gilmar Mendes está fazendo aqui é uma atitude fascista, de acordo com as definições que nós vimos anteriormente. Concorda? Então vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? É porque só existe esse movimento de eleição, né? O inimigo aqui eleito, no caso, é o PT. Então é preciso acabar com o PT para livrar o país de todos os problemas, conforme a definição que nós vimos. E aí eu vou dizer para vocês, se existe todos esses partidos aqui corruptos, até com mais corruptos do que o Partido dos Trabalhadores, por que só é pregado o extermínio do PT? Sim, quem prega o extermínio do PT é fascista. Quem é contrário aos pensamentos do PT, não. Desde que respeite a democracia. Desde que respeite que o PT também tenha voz. E isso se aplica a qualquer outro partido. PCdoB, PP, PSDB. Mas a gente não tem hoje um movimento no Brasil que prega o extermínio do PSDB. Que prega o extermínio do PMDB. Olha, isso aqui é de 2007. Um outro ranking publicado aqui pelo Pragmatismo, ele mostra o ranking dos partidos políticos com mais ficha suja no Brasil em 2016, já mais atualizado. Aí a gente vai ver aqui novamente, candidatos barrados na lei da ficha limpa. PMDB em primeiro, 93. PSDB, PSD, PR, PSB, PP, PDT e o PT aparece aqui na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subiu uma. Passou do DEM, olha aqui, passou do DEM. Então, em oitavo, aqui com candidatos mais barrados. Aqui embaixo tem aqui candidatos barrados na ficha limpa, mas que disputaram a eleição em 2016 com recurso. Vamos lá. PMDB, novamente, ganhou campeão. PSDB também, sempre primeiro e segundo lugar, disputado aqui pelo sempre PMDB, PSDB e o DEM, normalmente. Aí vem PSD, PP, PDT, PTB, PR, PSB, DEM, o PT. Aí estamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º colocado aqui, o PT. Tá? Bom, se é assim, se o argumento para exterminar um partido é a corrupção, por que só prega o extermínio do PT? Lembrando que hoje, até mesmo o presidente da República, que pertence ao PMDB, é acusado de receber dinheiro de propina, portanto, participar de processo de corrupção, inclusive também da venda de lei e medidas provisórias. Ele é do PMDB. Mesmo assim, o Gilmar Mendes não propôs o extermínio com base nesse mesmo pensamento, ele não propôs o extermínio, a cassação do registro do PMDB. Se o princípio é o mesmo, vale para todo mundo, por que só pede para exterminar o PT? Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas. Espero que o Marcos também se dê por satisfeito aqui pela explicação que eu tentei fazer aqui. Mas repito que o movimento fascista é um movimento grande que deve ser analisado, tem várias características, né? A gente viu nós vimos vários sites e vimos aquilo que é comum em todos os sites, que é a questão do Estado antidemocrático e de ter um inimigo e de pregar o extermínio da oposição, da diferença de ideia. Vimos também que ele não é um movimento de esquerda. Se não é esquerda, tem características da direita, sendo que a direita é pregada pelo liberalismo econômico e inicialmente o fascismo não tem liberalismo econômico, só depois que o capital vem e consegue meio que corromper o próprio sistema fascista, digamos assim. Então você pode ficar à vontade também para acrescentar alguma coisa, para corrigir alguma outra coisa, lembrando que aqui o canal Notícias Comentadas não é fascista, tá bom? Aqui a gente é democrático. Se é democrático, todas as opiniões são aceitas, não tem censura. Se a sua opinião não for publicada, trata-se do filtro interno do YouTube e não filtro do canal Notícias Comentadas, tá? Então fique à vontade, se você quer xingar, quer desabafar, teve um dia ruim, pode chamar o palavrão que você quiser. Isso vai ajudar também a gente identificar pessoas com pensamentos fascistas, né? Justamente aqui no próprio canal.
que pede intervenção militar, que pede o extermínio de determinadas oposições, seja de partido, seja de religião, seja de, sei lá, preferência sexual. Existe fascista em vários pontos. Às vezes o camarada é fascista só em determinado assunto. Mas normalmente quem é fascista em várias coisas, e eles têm sim uma coincidência. Preocupante é isso aqui. 1 em cada 3 brasileiros apoia a intervenção militar. E eu pergunto a vocês hoje quem é o maior representante desse pensamento de militarismo no Brasil, e com certeza vocês vão ver o Bolsonaro. Bolsonaro hoje é o maior nome, digamos assim, que prega essa coisa de militarismo, como se o militar fosse livre de corrupção. Não é o mesmo ser humano que é o ser humano que faz corrupção, né? O militar parece que ele nasce numa incubadora, então ele nasce sem o vírus da corrupção. É o pensamento do Bolsonaro. Está livre de corrupção. E aí, por isso que é o sistema que vale a pena. É uma coisa tão maluca quanto o próprio fascista. Então, esse movimento, e a preocupação aqui maior é que nós temos 33% de brasileiros disso. Então, a gente tem sim, segundo indica aqui os dados, um forte movimento fascista no Brasil, o que justificaria que algumas pessoas sejam chamadas de fascista. Ela tem aquele repúdio, de escutar que ela é fascista, mas ele precisa estudar um pouco de história. Normalmente o fascista também não quer estudar história. Ele prefere ficar na ignorância. E com isso, pessoal, vou finalizando aqui o vídeo e peço a vocês o seguinte: coloquem também nos comentários. Por exemplo, a gente tem vários youtubers, a gente tem sites, a gente tem um monte de coisas que poderiam ser exemplo de fascista. Então eu vou deixar aqui um exercício para você que viu o vídeo até o final. Um exercício, na sua opinião. Coloque aí um exemplo de algum movimento, uma pessoa, sei lá, um noticiário, alguma coisa que você considera fascista. Além de colocar isso, é importante que você coloque também o argumento. Por que você acha que aquela pessoa, que aquele site, que aquela instituição, por que você acha que isso é fascista? Baseado em que você acha que aquilo ali é fascista? Tudo bem? Então, abra o debate. Espero que vocês participem. E é isso aí, a gente vai seguindo com a democracia e tentando ativar o senso crítico aí nas pessoas, o raciocínio e a análise, digamos, em todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e vamos levar essa reflexão a todas as pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.